Bom dia, brasileiros, boa tarde, moçambicanos, e feliz dia para quem está em outros lugares. Hoje, dia 17 de junho de 2023, dando sequência ao curso Clínica Psicanalítica, a parceria entre o LATESFIP, que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, a Associação Livre de Campinas e a Comunidade Psicanalítica de Moçambique, COPCIMO. Nosso curso de Clínica Psicanalítica em 2023, hoje vai ter a transmissão sobre o tema Psicanálise com Crianças. E os convidados muito especiais, João Batista Ferreira Lembe, diretamente do Rio de Janeiro, Regina Vatanucci, daqui de São Paulo, Ruqueia Kalu, de Moçambique, e Selma Ricardo, também de Moçambique. Então, vou solicitar que cuidem dos microfones e cuidem aí das conexões. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente aos nossos psicanalistas que estão na transmissão. Então, essa transmissão ela é aberta aos inscritos, ela é pública, ela é gratuita. E essa gravação fica disponibilizada aos inscritos, lembrando que quem permanecer na sala dá o seu consentimento tácito de imagem. Então, bom dia, boa tarde, e gostaria de saber como que vocês se organizaram, quem vai falar primeiro, e boa aula para todos nós. Então, tá bom. Então, bom dia, boa tarde para todos. Quem vai começar sou eu. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o breve histórico da história da psicanálise com crianças. Se apresenta, Rê. Me apresento, sim. Como a Helena já disse, eu sou a Regina, eu sou psicóloga, a minha formação é em psicologia, eu tenho especialização também em psicopedagogia e psicanálise. O fato de ter a formação em psicopedagogia facilita bastante, né, o acesso e o trabalho com crianças com dificuldades de aprendizagem, especialmente transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. No meu percurso como psicóloga, eu já atuei também em casa de apoio para crianças portadoras de HIV, também numa uma organização não governamental que atendia mulheres e crianças portadoras de HIV também. E numa outra extremidade, eu também tive a oportunidade de fazer um trabalho no Centro de Referência de Idosos. Então, quer dizer que eu tive um pouco de experiência nas duas pontas, né? Tanto com as crianças como nos adultos. Falar sobre crianças, né, é um assunto muito interessante, principalmente porque a infância ela demorou para ser estudada, né? E por muito tempo, ao longo da história, as crianças eram tratadas como adultos em miniatura. As crianças, ao longo do tempo, elas não tinham todo o cuidado e elas também não ocupavam um lugar na família e na sociedade que as crianças ocupam atualmente. Então, recentemente que nós temos o Estatuto da Criança, que fala sobre os direitos da criança, sobre os cuidados especiais. E ao longo da história, por serem consideradas adultos em miniatura, as crianças tinham pouquíssimos cuidados, né? Acho que principalmente as crianças que moravam no campo. Então, logo elas aprendiam a andar, elas conseguiam se virar minimamente, elas já participavam, né, dos trabalhos domésticos, principalmente ajudavam os pais no campo. Enfim, as crianças eram tratadas de forma igual, não tinha uma diferenciação entre as fases da vida, né, entre a infância, entre a adolescência, a fase adulta, a velhice, e todos eram tratados igualmente até a Idade Média. E só a partir de 1970, né, com a publicação da História Social da Infância e Família, do historiador Felipe Ariès, que se começou a reconhecer a infância como uma fase diferente e importante, né, que é uma fase de transição em desenvolvimento também. Durante a Idade Média,
a criança se relacionava muito mais com a comunidade onde ela vivia do que com os próprios pais. Então, quer dizer que todo o processo de educação, de aprendizagem, era basicamente feita pela comunidade. As crianças elas viviam soltas pela comunidade e elas passavam pelos mais diversos maus tratos. Também, né, eram muito vulneráveis. Se a gente for lembrar, né, dos contos de fada, a gente também passa assim, a entender um pouquinho por que o João e Maria, né, tiveram todos aqueles percalços, por que as bruxas existiam, né? Havia muita fome, muita miséria, então as crianças também não tinham aquele lugar privilegiado, elas eram consideradas, né, mais uma pessoa para alimentar no momento que se havia muito pouca comida, né? Os recursos eram muito escassos. E naquela época também, se a gente for lembrar, a expectativa de vida era muito baixa. As mulheres morriam nos partos, então era muito comum as crianças sendo cuidadas por madrastas, né? A mãe morria no parto, o pai se casava novamente. Então, praticamente as crianças não tinham aqueles cuidados e os pais também não se apegavam tanto às crianças, até porque não era uma garantia que a criança também fosse ter uma vida longa, né? E só no período do Renascimento, com a privatização do espaço doméstico e privado, que foi diferenciado dos lugares públicos, que a criança passa a ter um lugar diferente na família e também passa para ocupar um lugar central, né? E aí a infância começa a ser vista como um período de preparação para o futuro. Então, esse breve apanhado histórico sobre a infância, o lugar da criança, é para ilustrar um pouquinho a dificuldade que é entender, explicar a respeito da infância, especialmente porque cada sociedade e cada família tem os seus próprios costumes, as suas próprias regras, leis, tradições. Então, conhecer um pouquinho da infância é uma tarefa bastante complexa. Com desdobramento, né, falar sobre a psicanálise com crianças também é uma tarefa bastante complexa que nós temos hoje, né? Desde o início da formação das teorias de base psicanalítica, a infância foi considerada importante. O meu Zoom não está respondendo, vocês estão me vendo? Então tá bom, então está funcionando. Freud teorizou a respeito da sexualidade infantil numa época que pouco se falava sobre a sexualidade. Se a gente for ver Freud, na época do Freud, a criança ainda era vista como um ser puro, assexuado, e o Freud falar sobre a sexualidade infantil era um escândalo, né? E afirmar que as crianças eram seres com desejos, afetos e conflitos eram ideias completamente contrárias ao que se encontrava na época. Freud, ele não analisou crianças, né? E para ele, o fato da linguagem da criança não ser bem desenvolvida era um fator que dificultava a possibilidade de analisar crianças, porque o método, né, psicanalítico era muito mais baseado na associação livre. E a criança, por não conseguir, de repente, se expressar totalmente, seria um dos obstáculos para se tratar crianças. No entanto, né, o Freud ele tratou de uma criança, né, não diretamente, mas indiretamente, ele cuidou do Hans, através das conversas, né, e da supervisão do pai do Hans. O Hans era um garoto de 5 anos, que tinha medo de cavalos, e esse foi considerado um caso inaugural da psicanálise com crianças. Então, a partir desse caso da fobia de Hans, o Freud percebeu que a realidade psíquica da criança se assemelhava muito à realidade psíquica do adulto. O que tinha de parecido? Né? As angústias, as fantasias, os desejos. E o próprio Freud descobriu que o brincar infantil era o equivalente ao falar do adulto.
O Freud fala no texto dele, O Poeta e o Fantasiar, que a ocupação mais importante e favorita da criança é o jogo e as brincadeiras, né? E nas brincadeiras, as crianças se comportam como um poeta, porque é lá que a criança fala do seu próprio mundo, do seu universo. Ele recoloca os elementos do mundo infantil em uma ordem que agrade. É. Ele diz que a criança está sempre brincando. E nessas brincadeiras, a criança está imitando o adulto. Então, quer dizer que quando as crianças estão brincando de escolinha, de mamãe e filhinha, brincando do trabalho dos pais, o que as crianças estão fazendo? Elas estão reproduzindo aquilo que elas conhecem do mundo dos adultos. Tá? Então, esse é o comecinho, né, com o Freud. E contemporâneo do Freud, mas por muito tempo esquecida e apagada da história da psicanálise, a russa Sabine Spielheim, ela foi a pioneira na área da psicanálise infantil. No ano passado, a gente teve uma aula belíssima, né, Helena, com a Renata Kronberg, que falou sobre a biografia, falou sobre a obra da Sabine, e o quanto ela foi importante, e o quanto ela cuidou de crianças, e até então, né, foi esquecida. O que se sabia, né, até então, sobre a vida da Sabine, era que ela tinha sido paciente de Jung e tinha sido amante dele. Agora, pouco se falava sobre as obras dela, né? Sobre a contribuição dela no trabalho com as crianças, o papel que ela teve com a psicanálise infantil, basicamente foi reconhecido recentemente, a partir de 1977, quando encontraram os diários pessoais da Sabine. E através desses diários quem foi encontrado as cartas, né, as relações de correspondência que ela mantinha com o Freud, e também as contribuições da Sabine, que foram 30 artigos que foram publicados ao longo da vida dela, que trata sobre esquizofrenia, estudos sobre a origem da linguagem, que foi realmente uma coisa muito nova, inusitada, para saber como que a linguagem se estabelecia do bebê até uma linguagem formal. Ela falou sobre psicanálise com crianças, e a mais famosa obra e contribuição da Sabina foi A Destruição como Origem do Desejo, que também serviu de base para a questão da pulsão de morte, que o Freud também vai tratar depois. Embora a Sabina, né, basicamente foi a pioneira no trabalho com crianças, quem ganhou a fama foi a Ana Freud, né? Ana Freud também foi cuidada pelo pai, assim como Hans, ela também foi analisada pelo pai. Ela recebeu a influência de Hermione von Bange-Helmont, e como a sua mestra, ela acreditava que a base da psicanálise com crianças tinha como função as questões pedagógicas. A Ana Freud, ela observava o comportamento das crianças no jardim de infância, ela observava quais brinquedos que eram os mais utilizados nas diferentes faixas etárias, e aí, aplicando os conceitos da psicanálise nas suas observações, ela oferecia orientação às professoras de como lidar com as crianças. Então, de forma geral, a função da psicanálise para Ana Freud era uma função muito mais pedagógica, diretiva, normativa. Enquanto analista, ela levantou algumas questões, diferenciando a análise da criança da análise dos adultos. Para ela, a imaturidade das crianças impossibilitava o estabelecimento de uma relação puramente analítica. E a função do analista era analisar e educar.
E, por isso, o analista deveria funcionar como um eu auxiliar da criança. Primeiramente, seduzindo para ganhar a confiança da criança, e, a partir daí, exercer uma autoridade que seria ainda maior que a autoridade dos pais. Então, quer dizer, né, ao contrário do que Lacan propõe, né, sobre o lugar do analista, a Ana Freud ocupava o lugar do saber, né, sabia o que era importante, o que era pedagógico, normativo, tanto na vida das crianças, dos pais e dos professores também. Tá? Contemporânea a Ana Freud, a gente tem também a Melanie Klein. A Melanie Klein, ela se interessou pela psicanálise depois da leitura de um texto de Freud sobre os sonhos. E também ela iniciou estudos após o nascimento do seu terceiro filho. Ela teve análise com Firenze, Acho que e agora o Firenze conseguiu. foi que incentivou a Com a Pison analisar crianças. Então, a partir daí, ela passou a frequentar a Sociedade Psicanalística de Budapeste, ela se tornou uma referência também, né, no trabalho das crianças, ela fundou a técnica de análise pela atividade lúdica, ou seja, brincando. Para Melanie Klein, brincar foi considerada a expressão simbólica da fantasia do inconsciente. Então, ela afirmava que, a partir das brincadeiras, a criança traduzia de modo simbólico as suas fantasias, os seus desejos e as suas experiências de vida. Então, aqui a gente tem uma diferença, né? Que o Freud ele dizia que brincar ela reproduzia a vida dos adultos. Agora, para Melanie Klein, brincando, a criança expressava suas fantasias mais inconscientes. E o elemento organizador essencial do pensamento de Klein é a fantasia e os objetos internos sobre a experiência desenvolvida no contato com a realidade externa. A Melanie Klein, para ela, né, ela concluiu que a diferença que existia entre analisar crianças e analisar adultos não era exatamente na teoria, né, que os conceitos básicos da teoria psicanalítica eles permaneciam, que é o inconsciente, a transferência, a pulsão. Mas o método, que era a principal diferença, que era a terapia, brincar. Para ela, a brincadeira substituía as associações livres. E, através das brincadeiras, as crianças revelavam as profundezas mais secretas do mundo da fantasia inconsciente da mais tenra infância. Acho que, como para ilustrar um pouquinho, né, da teoria da Melanie Klein, a gente tem o famoso caso Dick, que a criança está brincando com um trem, e aí ela entra no túnel, e a Melanie Klein diz, o trem é o papai, e o túnel é a mamãe, o papai entrando na mamãe. E uma coisa muito importante, né, na teoria da Melanie Klein é que quem faz todas essas interpretações é o próprio analista. Então, a criança brinca e, através das observações, a analista, no caso da Melanie Klein, ela fazia essas interpretações. Não era a criança quem dizia. A criança brincava e o analista interpretava. Então, assim, se a gente for ver, teria muito mais para falar sobre a teoria da Melanie Klein, porque é uma teoria muito rica, muito consistente, mas, né, para a gente poder contemplar um pouquinho sobre os outros analistas, eu vou fazer um recorte muito, muito breve de cada um dos analistas. Tá? Agora, da escola inglesa, a gente tem o Donald Winnicott, que também foi um outro grande teórico que contribuiu muito para a compreensão da constituição da subjetividade. Donald Winnicott ele foi formado em medicina, ele foi pediatra, e por volta de 1935 ele se tornou psicanalista. Uma história muito rica, um trabalho muito bonito que o Donald Winnicott faz, mas, assim, dando um apanhado geral sobre o trabalho dele, ele ressalta a dependência do sujeito em relação ao ambiente.
Ou seja, o dono de Winnicott ele vai falar da importância dos cuidados maternos na vida do bebê, no desenvolvimento da criança, e é por intermédio, desculpa, e é por intermédio dos cuidados da mãe e da capacidade da mãe de poder se adaptar às necessidades do bebê, que o bebê vai poder conhecer e identificar o mundo. E daí que vem a expressão muito clássica do Winnicott, a mãe suficientemente boa, que fala dessa função, né, de poder ajudar a criança a entender e interpretar o mundo. E se a mãe tiver a incapacidade de cuidar do bebê, estiver ausente, ou se ela for muito invasiva, muito intrusiva, a criança, por outro lado, ela pode ter tendências à depressão, à conduta antissocial. Então, quer dizer que, para o Winnicott, a mãe tem uma função muito importante. E se a mãe conseguir ser essa mãe suficientemente boa, a criança vai ter um desenvolvimento saudável e vai se tornar um adulto saudável também. E qual que é a função do pai, né, para a teoria do Winnicott? A função do pai é dar o apoio moral para a mãe, ou seja, dar todo o suporte necessário para que a mãe possa cuidar da criança e poder exercer essa questão da função da maternidade, né? De cuidar da criança, de apresentar o mundo para ela, ser o representante da lei, da ordem, e conduzir, e poder ajudar a criança na sua formação. Em relação à técnica com as crianças, o Winnicott preferia desenhar com a criança. E desenhando junto com a criança, ele ia fazendo perguntas, né? Por exemplo, qual que é o seu lugar aqui nesse desenho? O que você está fazendo? Quem são essas pessoas? E assim poder despertar o interesse da criança em falar sobre coisas e assuntos que ela geralmente não falaria com uma outra pessoa. Tá? Então, de uma maneira bem sucinta, esse é o trabalho e a contribuição de Winnicott para a psicanálise. Outra psicanalista importante, agora da escola francesa, é a Françoise Dolto. Fazendo assim, um paralelo histórico. Com a Melanie Klein, com a Ana Freud, a psicanálise ela estava se tornando uma espécie de psicologia adaptativa do sujeito. E essa questão da psicanálise adaptativa, da psicologia adaptativa do sujeito, ela não foi muito bem vista na França. Então, quer dizer que na França dos anos de 1940, os trabalhos da Ana Freud e da Melanie Klein, eles não eram muito conhecidos. Na verdade, o que imperava na França eram duas correntes bem assim distintas, né? Era o freudismo, não tinha só. Na França estava dividido, né? O campo psicanalítico francês, né? Que eram os não lacanianos, muitas vezes chamados de freudianos ortodoxos, e os lacanianos por um outro lado. Né? A Françoise Dolto, Jane Albrecht, Jeanette Rainbow e a Manoni, elas estavam ligadas ao grupo da Escola Freudiana de Paris, né, junto com Lacan. E uma noção bastante importante, né, que era conhecida das teorizações da Françoise Dolto, era a importância de se dizer a verdade para a criança. Ela enfatizava a necessidade de contar toda a verdade sobre a criança. Se a criança fosse uma criança adotiva, se ela era desejada, se teve alguma doença. Ela dizia que, por mais doloroso que fosse a verdade, era importante que a criança soubesse. Né? E isso deveria ser feito numa linguagem acessível e compreensível à criança. E, segundo o doutor, a mentira ela está em desequilíbrio com
com o presente do inconsciente do sujeito. E muitas vezes, né, por não conhecer a verdade, que a criança acabava apresentando alguns sintomas. E sobre a prática psicanalítica, a doutora dava uma grande ênfase ao ambiente familiar. Então, para ela, as entrevistas preliminares tinham uma grande importância. E, através dessas entrevistas preliminares, que ela podia detectar da onde que vinha a demanda, quem estava sofrendo, se na verdade era a criança quem estava sofrendo, ou se eram os pais. Através das dinâmicas dessas entrevistas, ela conseguia detectar a dinâmica da família, o lugar da criança na vida dos pais. Ela conseguia identificar muitos elementos importantes que ela considerava importante na análise com crianças, através dessas entrevistas com os pais. Ela afirma que uma das diferenças entre a psicanálise do adulto e com as crianças pequenas reside no fato de as crianças ainda não terem atingido o édipo. E elas nem sequer tinham atravessado, né, os componentes orais ou anais que a precederam. Então, o trabalho consistia, muitas vezes, né, em compreender como que era a relação do filho, do pai do filho, da mãe do filho, o que acontecia também com o desenvolvimento motor, a construção da linguagem verbal, a identidade sexual da criança, a autonomia, o desejo. E ela dava muita importância ao fato da criança aceitar o seu sofrimento e também de poder pedir ajuda. Então, as entrevistas com os pais relatavam as histórias, né, das crianças, de tudo isso, e para ela era fundamental na compreensão do discurso da família. E ela gostava muito também de brincar com as crianças, de fazer construções de modelagem com as massinhas, e através dessas observações também, poder colocar em palavra as angústias que as crianças sentiam. Então, ela também dava uma grande importância à linguagem, ao desenho e também à modelagem. A doutora, ela não interpretava os desenhos, né, nem as modelagens. Ela pedia que a criança falasse sobre eles e fazia as perguntas. Então, tal como Lacan, a doutora resgata a palavra da criança no discurso analítico, né, e a verdade do sujeito e a sua dimensão desejante. E agora, para concluir, eu vou falar um pouquinho sobre o Lacan, né? O Lacan, ele não analisou criança, mas isso não quer dizer que o Lacan não teve contribuições no trabalho com crianças. E o que aproximou o Lacan da doutor, basicamente, foi a questão da linguagem, né? Então, a formulação lacaniana do sujeito do significante implica pensar o sujeito pela sua relação com a fala e com o outro. Então, ele diz que a linguagem, ela antecede o nascimento da criança. Então, antes da criança nascer, ela já está no campo da linguagem dos pais, os pais já falam dessa criança, e logo após o nascimento, né, a criança também, ela já, nesse campo da linguagem, quando o bebê grita, esse grito é uma descarga, e tem uma resposta do outro, que transforma esse grito em apelo. É a mãe, por exemplo, que vai traduzir de novo o que significa esse grito. Se esse grito é um grito de dor, um grito de fome, um grito de eu preciso que as minhas necessidades sejam atendidas. E nesse mundo com a linguagem, que ainda que a criança não fale, e mesmo que a criança não escute, que faz com que realmente todo esse campo seja constituído, né? Porque é através da linguagem que essa demanda vai se articulando. E uma das grandes contribuições de Lacan para a compreensão da constituição do sujeito e da prática clínica com a criança foi o significante o nome do pai.
ou seja, né, não a pessoa, o nome do pai, mas como um significante. E é pelos efeitos da presença no inconsciente do significante do nome do pai que ele intervém no complexo do Édipo, como a gente viu na aula passada, né? Ou seja, ele introduz para a criança a norma fálica, a estrutura familiar que fala a estrutura familiar de que fala a psicanálise é a estrutura edípica, né? Aquela que é organizada na relação entre a mãe, a criança e a função paterna. Tá? Então, essa é um pouquinho da história, né? Bem condensada, sobre a história da psicanálise com as crianças. Tá? Agora, a Selma vai dar continuidade ao nosso encontro de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada, Regina. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui nas tardes de sábado para falar um pouco de psicanálise e com os temas todos que nós temos abordado. E hoje, para falar de psicanálise com crianças, psicanálise em crianças, nós decidimos falar um pouco, trazer um pouco daquilo que é psicanálise com crianças. Meu nome é Selma Ricardo, sou psicóloga clínica, psicanalista, terapeuta EMDR e tenho trabalhado com crianças. E falar da psicanálise e a clínica em crianças é extremamente importante. Decidi trazer isto para elucidar os colegas e aquilo que é o trabalho com crianças, não é? Porque muitas vezes nós pensamos como é que vamos fazer a psicanálise com crianças? Se a psicanálise é escuta, não é? Como é que vamos escutar estas crianças? Como é que fazemos este atendimento em crianças a partir da escuta, não é? Então, visto que a psicanálise é escuta e como escutar um sujeito, o sujeito da escuta em psicanálise nesta vertente é a criança, como é que nós escutaríamos esta criança? Se nós percebemos o brincar infantil, equivale à fala do adulto. Então, esta fala do adulto que vai produzindo aquilo que é o conhecimento no mundo dos adultos, segundo Freud já disse, que esta fala do adulto na criança, ele vai se exemplificando naquilo que vê, naquilo que vai visualizando, naquilo que vai aprendendo. Ele vai apreendendo a partir da sua visão, não é? Deste contato que tem com os adultos. E vai, no seu inconsciente, vai trazer aquilo que foi vendo, aquilo que foi vivendo, aquilo que foi sentindo, a partir desta imitação que ele faz para os adultos. E quando nós falamos em a clínica em crianças, estamos a falar do atendimento em crianças. Como é que nós fazemos este atendimento? Para atender crianças, normalmente nós podemos usar o lúdico, não é? Que são aquelas brincadeiras que vamos fazer com esta criança, com os brinquedos, a pintura, e tudo aquilo que esta criança for expressar é para prestar atenção. No atendimento em crianças, nós não podemos só nos limitar na história que os pais nos vão trazer à consulta. É preciso, podemos sim ouvir os pais, mas nós vamos atender a criança, nós precisamos de entender a criança, porque não só porque estes pais nos possam manipular, mas de certa forma o nosso utente é a criança. A escuta que nós temos que fazer é à criança e não aos pais. E daí este momento lúdico para nós conseguirmos escutar esta criança. Esta criança vai nos transmitir brincando, esta criança vai nos transmitir desenhando, e é a partir destes desenhos, destas brincadeiras que nós conseguimos ouvir esta criança. E a psicanálise é a melhor forma de escutar estas crianças, porque dificilmente nós vamos escutar sem brincar com estas crianças. Então, esta escuta que nós vamos perceber, esta escuta que nós vamos, a partir daquilo que a criança vai nos transmitir, conseguimos chegar a um diagnóstico e, de uma forma, poder dar um atendimento certo a esta criança.
tem-se cometido muitos erros, muitas vezes, que são os pais que são ouvidos, a história clínica é colhida com os pais, muitas vezes, e sem dar esta oportunidade de ouvir a criança. E acabamos caindo em erros que muitas vezes são pais que chegam com um diagnóstico. Chegam com um diagnóstico e se nós não escutarmos esta criança, vamos continuar a fazer esta clínica em criança com o diagnóstico que os pais nos trouxeram, os cuidadores nos trouxeram. É importante nós ouvirmos esta criança, escutarmos a partir daquela que é a dinâmica que esta criança vai nos apresentar durante este atendimento, porque só a criança é que nos vai mostrar o que está a sentir, o que está a viver, o que está a passar. Como dizia Melanie Klein, a expressão simbólica da fantasia do inconsciente é aquilo tudo que esta criança vai viver, vai vivenciar, que vai nos trazer, que vai ficar no seu inconsciente, que vai nos mostrar neste desenho, que vai nos mostrar nesta brincadeira. Posso escutar, então? Então, é importante nós não só ouvirmos o cuidador, mas a principal, o principal sujeito que é esta criança. Enquanto nós estivermos a ouvir esta criança, chegamos ao diagnóstico e podemos dar um melhor atendimento para esta criança. Muitas vezes, estas crianças, pela dinâmica da família, são proibidas de brincar, são proibidas de se expressar. E nas nossas consultas, nos nossos atendimentos, esta criança tem esta oportunidade de se expressar e podemos descobrir e perceber que esta criança está a passar por situações terríveis e que não são notáveis. Não são notáveis porque está a viver com naquela família, que a dinâmica é aquela toda fechada. É preciso que se faça uma dinâmica família no lugar da criança. Onde é que estaria o lugar da criança com os pais? Então, como é que nós vivemos esta dinâmica? Precisamos de perceber como é que é feita esta dinâmica, como é que acontece nesta família e, às vezes, tem em conta, depois de nós ouvirmos esta criança a partir das brincadeiras, a partir do lúdico, nós podemos, em algum momento, sim, trazer a família para perceber e não, de certa forma, confrontar, mas perceber como é que esta informação que a criança nos trouxe, como é que nós podemos ter mais detalhes, mais informações a partir da família. Em algum momento, a escola também, não vamos trabalhar só com a família, mas, de certa forma, se são crianças que já vão à escola, em algum momento nós podemos fazer esta interação, perceber como é que é um ambiente de escola desta criança, como é que tem lidado, se não escola, a escolinha, porque são crianças muitas vezes que não vão à escola ainda, mas tem um local de ensino que é a escolinha da infância, que dá para nós percebermos a partir dos cuidadores que estão lá como é que é o comportamento desta criança, porque muitas vezes esta mesma criança pode adotar um comportamento na escola, outro comportamento em casa. Então, como é que podemos perceber tudo isso e o que causa? É só a partir dessa escuta que nós vamos fazer a esta criança, porque os pais, os cuidadores, em nenhum momento nos vão trazer estas informações. Infelizmente, quando nós escolhemos a informação a partir dos pais, o que nós temos é aquilo tudo bonito e dificilmente chegamos a um diagnóstico certo. É preciso ouvirmos as crianças, é preciso percebermos a partir das crianças, na observação, na interação com os brinquedos, para vermos exatamente o que é que está a acontecer com esta criança. Então, se nós não conseguirmos fazer esta interação, dificilmente vamos perceber que realmente esta criança está a passar por situações que fazem com que este pai, este educador, traga à unidade sanitária, por exemplo, para fazer uma consulta. Ele já chega com um pré-diagnóstico. A minha criança é um exemplo concreto, um caso que eu tive há 2 semanas, que a criança é autista. Então, por que dizes que esta criança é autista? A criança apareceu com
dificuldade de leitura e de escrita. Então, é porque não consegue se concentrar para escrever e tem dificuldades para ler também. Mas com o trabalho, com a conversa que se vai ter com a criança, percebe-se que, afinal de contas, esta mesma criança vive num ambiente de muita toxicidade. Então, é a toxicidade que está a acontecer, esta toxicidade, esta criança vai apresentar e vai trazer-nos naquilo que é aquela interação que nós vamos ter com ela. Está a passar por toxicidade e, por causa dessa toxicidade, os pais já dão um diagnóstico à criança, mas a criança está extremamente estressada, extremamente perturbada por causa daquilo que é a vivência do dia a dia. E se não tem este apoio de um profissional que esteja ali, um psicanalista, um psicólogo que esteja ali para observar e com aquela observação fazer a escuta desta criança, provavelmente ela vai continuar a viver sobre esta situação de violência, toxicidade, e é uma toxicidade que vai trazer estas dificuldades todas. É dificuldade da aprendizagem, dificuldade de concentração, e aí adota-se um diagnóstico para esta criança, mas não é, na verdade, este diagnóstico que a criança tem, mas que com alguma escuta, alguma interação, esta criança pode sair da situação de dificuldade de escrita e leitura e passar a fazer aquilo que é de acordo com a sua idade, de acordo com as suas atividades. Então, é preciso avaliar esta criança, não só o que os cuidadores vão trazer para as nossas consultas, mas precisamos muito e sempre avaliar esta criança, porque o nosso objeto de escuta, de estudo, nosso sujeito é a criança, não são os cuidadores, não são não são os cuidadores, não são os pais que vêm ali com esta criança. Então, vale muito nós escutarmos a criança, vale muito termos esta interação com a criança direto e não só ouvirmos a história dos pais. Porque os pais muitas vezes já chegam com uma história e, se são eles os perpetradores destas violências todas, o que vão dizer é trazer um diagnóstico. E se nós não investigamos, não estudamos mais sobre a criança, não, a partir da criança, fiamos-nos neste diagnóstico que nos vai trazer este cuidador e não vamos conseguir ter aquilo que é a síntese para podermos cuidar desta criança. Eu vou terminar a minha fala por aqui e não sei quem fala agora, se vai ser Muito obrigada, Selma. E agora é a Ruqueia que vai falar. Ruqueia, então, já agradeço profundamente a participação da Regina, da Selma, da Ruqueia e já do João Lembe. E vamos lá, Ruqueia, apresente-se e a palavra é sua. Obrigada, Helena. Bom dia a todos, boa tarde para todos de Moçambique. É mais uma vez uma honra poder estar aqui, hoje falando um pouco do tema muito importante sobre psicanálise infantil, né, com a criança. Meu nome é Ruqueia Kalu, eu sou psicóloga clínica, aluna de psicanálise e psicanalista. Então, vamos um pouco falar sobre a psicanálise com criança, não é? Então, eu vou pegar um bocadinho, vamos ficar um pouco mais na Melanie Klein e vou falar um bocadinho da brincadeira de fora da idade. Então, falar que a Melanie Klein dizia que a criança não conseguia verbalizar como um adulto, não é? Então, ela ia achar a brincadeira como uma forma de associação livre das palavras, porque nós sabemos que a psicanálise funciona mais a questão da associação livre das palavras, mas que é um bocadinho complicado para uma criança. Então, ela introduz essa questão do brincar na criança. E a criança repete o que vive e o que está vivenciando, não como brincadeira, mas como ação, no processo de recordar, repetir e elaborar, que a gente entra também naquele processo de tratamento e cura através desta interpretação do brincar desta criança. E então, em 1932, por aí, Melanie Klein notou a importância que a criança tinha de expressar os seus sentimentos, a sua emoção, os seus traumas através da brincadeira, através das suas fantasias, desejos e experiências simbolicamente
apresentada nos brinquedos. E daí ela achou necessário ter uma caixa de brinquedo, para não ser algo muito vago, na qual a criança está só brincando de forma vaga. Então, ela criou essa caixa de brinquedos, na qual incluíam algum tipo de brinquedo que ela podia usar para expressar. Por exemplo, tinha lá papel, lápis de cor, cola, ah, fios, tesoura e alguns carros pequenos, figuras de pessoas, figuras de animais, alguns jogos de montar, que além do ia dando para a criança poder brincar, expressar a sua emoção e por aí a Melanie acabando fazendo esta questão de recordar, repetir e elaborar. Então, essa daí é que tem esta importância dessa caixa de brinquedo para que a criança não fique tão vaga e tão perdida, não é? E então, falando um bocadinho da brincadeira do forte dar, que é uma brincadeira que vem apresentada no texto freudiano, além do princípio do prazer, começou por uma pequena observação de Freud, na qual ele observava o seu neto Ernest, por volta de 12, por volta de 18 meses na altura, que quando a mãe saía para o trabalho, ele lançava todo tipo de brinquedo que tinha perto dele, ao berço, por ele pegava e ia lançando para fora, como uma forma de representar essa sua frustração, na qual a mãe rompia o laço, deixando, e depois voltava para ele. Então, numa altura, o Freud observava que o seu neto brincava com uma espécie de um peão, aqui nós chamamos de peão, que ele lançava para bem longe, e no momento que ele lançava, ele emitia um som de forte, tipo de um ó, e que em alemão significava embora, longe, vai. E depois do tempo ele puxava esse peão, e ele ia dar, né? Aquele tom mais infantil, que significa volta. É daí onde surge o nome de forte, dá, que é a questão do vai, né? Vai embora, que a mãe que ia embora, e ele puxava, e aí a mãe voltava para ele, né? Para o acolhimento, para o aconchego dele. E era nesta criança que o neto dele, ou que as crianças expressam aquela sensação de desprazer, não é? Que simboliza todo este conteúdo de perca, de ausência e de ganho. Então, na perspectiva freudiana, esse é o que diz respeito a uma brincadeira de desaparecimento e retorno, na qual a figura materna sai e retorna para o encontro do bebê, e que refere também à questão da ausência e da presença materna nesta brincadeira. Dizer que a brincadeira da criança é determinada pelos desejos, o facto de um desejo que auxilia ao seu desenvolvimento, o desejo de ser grande e adulto. Muitas das vezes as crianças, elas quando brincam, elas estão a representar o aprendizado que elas tiveram da vida adulta, porque o primeiro aprendizado da criança é por imitação. Então ela vai brincando, ela vai expressando, ela vai praticamente vivenciando a sua vida, brincando e expressando o que ela vê desses adultos, o que ela sente desses adultos. Então ela pega essa forma representativa do brincar e ela vai projetando a sua dor, a sua mágoa, a sua limitação, a sua frustração. E a gente acaba interpretando, questionando, analisando exatamente o que vem acontecendo. E a Selma fala uma coisa muito importante, que os pais já vêm com o diagnóstico. Por vezes, as crianças são os sinais e sintomas dos conflitos de base, que são os pais. E a gente vai descobrindo isso na forma de representar, na forma de brincar desta criança, de como é que ela interpreta esse posicionamento dos pais para com ela, que acaba criando todo esse desajuste da criança ter que vir ao psicólogo para poder analisar. E a criança vem como um problema, que a criança é que é um problema, a criança é que tem que ser trabalhada, a criança é que precisa ser reeducada, moldada e etc. Enquanto exatamente não é a criança está ali só para manifestar os sinais e sintomas de todo esse desajuste familiar, de toda essa desestrutura a nível familiar, e por vezes até de troca de função, na qual a criança não está na função de filho. A criança acaba ficando numa função de mãe, numa função de cuidador, numa função de irmão mais velho, porque falando um pouco aqui da cultura moçambicana, muitos irmãos mais velhos ficam no lugar de cuidador. A mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, e é uma criança dos seus 8, 9 anos a cuidar de mais dois pequenos de 4 e 5 anos.
E, de repente, a criança começa a apresentar um certo tipo de comportamento meio agressivo, baixo rendimento na escola, etc. E olham para aquela criança como sendo ela o problema, que a criança que é um problema, e não toda essa estrutura familiar, que ela não está a fazer a função ou o papel de filho, está a fazer a função, o papel do cuidador desses outros dois irmãos. Isso tem acontecido muito, cara, na nossa cultura étnica, que eu tenho recebido por vezes na questão no trabalho e tudo mais, à procura de melhorar essa criança. E como é que a gente descobre, como é que a gente acaba percebendo que há essa inversão de papéis? É através do brincar e muito através dessa ludoterapia, não é que a gente fala que é o brincar, que é essa ludoterapia que envolve jogos, envolve desenhos e depois esta historinha que a criança vai contando através desta brincadeira que vai projetando todo este sofrimento que ela vem falando, que está nestas três etapas, não é? Que é do recordar, repetir e elaborar. Então, praticamente, é esta função, não é? Que a brincadeira tem no setting terapêutico com criança, na qual ela tenta sempre falar do seu desejo, falar do seu sofrimento. E sendo criança, ela não tem aquele questionamento que eu vou ocultar ou eu vou reprimir. Ela se expressa, ela vai falando, ela vai deixando fluir, não é? Essa dor, esse incômodo, esse sofrimento. Então, a brincadeira está ali, não é? Para ajudar a criança a representar todo esse sofrimento. Então, na psicanálise com criança, é muito importante essa escuta através da brincadeira. E com o dado tempo, com o crescimento da criança, a questão da ludoterapia vai diminuindo, porque o cognitivo da criança está em evolução, a criança já consegue se expressar melhor, já consegue ter uma melhor percepção, e é por aí que a gente, quando começa a fazer um seguimento com uma criança, já passa para a pré-adolescência, adolescência, fase adulta, então a questão da ludoterapia vai minimizando e já entra mais a questão da associação livre de palavras já de forma mais verbal. Então, em todo este conjunto, era esta minha parte que eu queria falar um bocadinho aqui da psicanálise com criança, porque tem outras coisas que eu queria falar, mas as colegas Argelina, Selma já foram dando ênfase, já foram dando importância, não é, de toda esta questão da psicanálise com criança. Então, vamos dar continuidade com o João, tá? Obrigadinha a todos e beijinhos. Obrigada, Ruqueia. Acho que essa questão do for-dar, ela é incontornável, como a gente diz. Então, trabalhar essa teoria, e muito obrigada, foi muito gostoso te escutar. João, agora com você, diretamente do Rio de Janeiro, Brasil. Abra seu microfone. Não está aberto? Agora abriu, pode falar. A palavra é sua, João. Apresente-se, por favor, e desde já, novamente, muito obrigada. Bom, agradeço eu. Bom dia aos brasileiros, boa tarde aos moçambicanos. Meu nome é João Lembe. Eu sou psicanalista e vou complementar um pouquinho a bela fala das três meninas hoje, abordando a psicanálise com criança. Eu vou começar com a palavra criança, que é o nosso objeto de trabalho. Nós trabalhamos, enfim, com alguém que tem toda uma história de extrema importância. Mas eu vou começar pelo nome. Nós usamos a palavra criança. Ela vem do verbo creare, que significa criar. De criar, nós temos criatura, nós temos criação, nós temos cria. Eu posso ter uma criação de galinhas. Eu posso ir ao pasto ver a cria, que acabou de nascer. E eu posso dizer que em casa também nasceu uma cria, à qual eu vou acrescentar o sufixo ansa. Então, nasceu-nos uma criança. Esse sufixo também é latino. Vem de ansia, com T, se transforma em português em C cedilha. Então, esse ânsia,
ele traz em si um tema importante, que é o da criação continuada. Portanto, a cria humana, ela não nasce pronta, ela precisa aprontar-se ao longo da vida. Eu diria que a criança humana, essa cria humana, com esse ânsia, ela não para até seu último dia, até porque nós nunca vamos perder a criança que nós somos. Tomara que isso seja uma verdade. Que seremos muito melhores se conservarmos essa criança dentro de nós. Então, esse ânsia tem um quê frequentativo, um mais de crescer, um mais de devir. E, consequentemente, quando eu trato de uma criança, eu sei que, querendo eu ou não, gostando eu ou não, ela é o próximo passo da civilização. Portanto, psicanálise com criança é um assunto muito sério e muito delicado. Eu, psicanalista, preciso ter sensibilidade, olhar para ela com bastante cuidado, até porque ela tem um mais que ela espera que também venha de mim. Tanto é que, na palavra, por exemplo, confiança, eu confio, mas eu preciso confiar mais ainda, então eu tenho confiança. Eu vou a uma festa, mas eu estou doido para que seja uma festança. Como também eu posso dizer que eu espero, mas é bom que eu tenha esperança. Consequentemente, dando sequência, fiquemos com a palavra cria, que é comum aos animais, aos mamíferos, que em nós outros humanos leva o sufixo ansa, que é um devir, é um permanente vir a ser. A Regina falou do Philippe Herriès, grande teórico da história da criança, desde a Idade Média até o século XX, dá uma paradinha no século XVII. Eu vou pontuar duas coisinhas aí a respeito desse autor. Ele faz uma pesquisa iconográfica, ele faz o trabalho dele em cima de esculturas, em cima de vitrais. Ele vai atrás dos quadros, ele varre os quadros da Renascença. Ele tenta saber como foi que se pintou a criança, como foi que se esculpiu a criança. Em que parte está a criança num vitral de igreja, onde pessoas doutas, santas e provavelmente sábias estão muitas vezes do lado de um ser pequenininho, perto de um cachorro, não fazendo muita diferença entre aquele ser pequenininho e o animal que está ali perto. Então, pontua no estudo dele que a criança não tem estatuto. Isso a Regina já falou sobejamente. Eu só quero pular para o século XVII para mostrar que, quando chegou ao século XVII, o Herriès disse uma coisa interessantíssima. Nasceu o sentimento de criança. Então, pela primeira vez se vê na história um sentimento, os 5 sentidos do adulto voltarem-se para a criança. Ou seja, esse ser precisa ser olhado da cabeça aos pés. Precisa ser sentido em todos os seus pedaços de ser, em todas as suas expressões de ser, em todos os seus movimentos de ser. E com isso, nós vamos encontrar 2 autores, nesta época, que nos ajudam a entender o sentimento de criança, a partir do Jean-Jacques Rousseau e a partir do John Locke. O Jean-Jacques Rousseau, todo mundo conhece, todo mundo sabe a frase célebre do Jean-Jacques Rousseau, que diz que a criança é pura, ela nasce numa absoluta angelicalidade. É o meio que a corrompe, é a sociedade que a corrompe, mas ela nasce no estado de pureza absoluta. E acrescenta, perversidade original não existe no coração humano. Aparece depois no meio. Perversidade, palavra que vai nos interessar daqui a pouco, com o perverso polimorfo. Perversidade, no léxico do nosso querido Jean-Jacques Rousseau, é má índole. Para ele, então, esse sentido é bastante unívoco, não é polissêmico, ele aplica o termo que ele lê no léxico. O John Locke não sai muito desse lugar e chama a criança de uma tábula rasa, ou seja, uma tábua de cera muito bem aplicada ali na face, de onde vai receber a escrita, e que, sendo pura, virgem, vai ser desvirginada pelo estilo, desenhando ali ícones, desenhando ali gráficos, desenhando ali palavras, letras, etc.
Então, a criança tem uma virgindade original que vai sendo, aos poucos, modificada pela ação do meio. Por que isso é importante? Porque é justo o fato de, num determinado momento, Freud dizer que a criança não é bem assim, isso provocou um abalo no começo do século XX. E este abalo está atrelado a uma outra questão, que não foi citada até então, mas que, en passant, vamos trazê-la, que é o trabalho da Elisabeth Badinter, uma francesa, que fala sobre a conquista do amor e o mito do amor materno. Conquista do amor. Ela acha que o amor precisa ser melhor elaborado entre nós. Nós usamos muito essa palavra. Ela é extremamente desgastada, inclusive com equívocos imperdoáveis, como, por exemplo, que a mãe ama o filho. A mãe não ama o filho. O filho ama a mãe. O filho não ama a mãe, por definição. Porque o amor não é inato, não vem por DNA. O sangue não gera amor. A minha família não me ama por ser minha família. Então, a Badinter é muito feliz quando propõe que se fale da conquista do amor. Amor é algo conquistado. Diria lá a Melanie Klein que a inveja é inata, mas ninguém disse que amor era inato. Até porque para amor existe mandamento. Amarás a Deus. Eu, criatura, sou obrigado a amar o Criador, por lei. Não é natural que o Criador, em me fazendo, me faça como expressão do seu amor e me ame ipso facto por isso mesmo. Não é verdade. Criador e eu temos que entrar em reciprocidade. Ele gostar de mim de alguma forma e eu achar esse Criador interessante. E os mitos estão cansados de mostrar que amor não vem com sangue. Medeia mata os filhos, Jocasta falou para o Laio mandar o Édipo para o inferno, porque soube que o Édipo iria matar o pai. Ela disse, não, senhor, aqui ninguém mata ninguém, não. Nós mataremos aquele que pensa em nos matar. Mandemos o Édipo para o desfiladeiro. Então, existe o filicídio. E existe o patricídio, o matricídio. Com isso, não se está falando que o amor não tem importância, que agora acabou-se a família, coitada das mães, pobre das mães, coitado dos filhos. Não é isso que está sendo dito. Está sendo dito que esse mito ele tem que ser quebrado, que amor é conquista. Amor é um trabalho recíproco, é de construção permanente. E na palavra conquista, há um quê interessante, usando até as conquistas medievais. Quando eu conquisto um castelo, eu preciso me apossar dele, me apropriar dele, sentir-me dentro dele, protegê-lo todo o tempo, cercá-lo de cuidados, para que esse castelo tenha uma vigência e seja realmente um lugar de bem-aventurança, um lugar de alegria, um lugar de festa. Essas duas observações do Arries e da Badinter me ajudam a dar um pulo agora para que o Freud apresenta em termos da criança. Então, quando o Freud afirma, todo mundo conhece essa frase, né? Que a criança é um perverso polimorfo, ó céus, ó terra, esse anjinho tão lindo, olhos azuis, que coisa magnífica, é um perverso, polimorfo. Mas o Freud não está usando no sentido do Jean-Jacques Rousseau. Está usando no sentido de essa criança tem várias linhas, várias vias, várias vertentes. É uma perversão, várias versões. Ele pode escrever-se de várias maneiras. Ele pode inserir-se de várias maneiras. E é polimorfo. Ou seja, ele não vem com uma cartilha. Ele não tem uma gramática dos afetos. Ele não tem um trilho. Ele vai criar a sua linha. E essa frase introduz uma coisa muito nova que quebra com
a observação do Rousseau, deixa o John Locke de lado e, de alguma forma, associa-se com a Bandanterre, que vem muito depois dele, mas não importa, é para dizer o seguinte, que tudo que se passa entre os humanos, com essa criança e esses criadores pais, é uma construção, é um trabalho de uma permanente conquista, onde a reciprocidade vai justificar, então, o afeto e o amor. Arries também diz que essa criança, e Regina o trouxe muitíssimo bem, ela era tida como alguém que, se não fala, também não escuta nada, não. Então, ela pode ficar aqui conosco, estamos bêbados, estamos aqui numa bacanal, estamos aqui falando absurdos, pode deixar, ela não entende nada. Não fala e também não escuta, não. Isso aí vai ficar aí, vai ficar por isso mesmo. Era essa a visão até anteontem, porque, afinal, século XVII, século V, não é tão longe assim para quem está há 100 milhões de anos na vida, né? Então, consequentemente, quando Freud levanta essa questão, ele mostra que essa criança ela já nasce com movimentos muito expressivos de eroticidade, de sensorialidade, eu diria, de sensualidade. Não de genitalidade, isso pode esperar um pouquinho, mas seja como for, os genitais também participam, como participa o meu dedo, meu polegar, a ponta do meu pé, porque a criança é autoerótica. Ela gosta de si, ela gosta do próprio corpo. E se nós conservarmos em nós essa criança que gosta do próprio corpo, que vê no corpo um lugar de júbilo, a nossa vida fica muito mais interessante, sobretudo a nossa vida de relação com as pessoas. A autoestima melhora. A minha vida sexual fica uma festa, porque eu gosto desse corpo. Eu vou dar a ele, eu vou querer para ele, e juntamente com alguém que reciproque comigo e que, de preferência, tenha uma excelente relação com o seu corpo, vai ser uma festa sideral, vai ser uma festa sublime. Então, o autoerotismo pode ser observado. As mães o sabem muito bem. Quem leu Melanie Klein entendeu que ela pôs na formação dos seus alunos visita berçários. Aí, em Maputo, tive a oportunidade, en passant, de dizer que Katrin Kemper exigia na formação que o formando fosse para um berçário e descrevesse o recém-nascido, como é que ele mexe com os pezinhos, como ele mexe com as mãos. Ele põe o dedo na boca? Ele, por acaso, quando chora, chora como? Vai de A a Z. Exercício fonético, expressão de comunicação, tentativa de eco, de ouvir a própria voz, sofrimento, desconforto, pura experiência de poder interagir num bando de outras crianças que também choram, que aprontam um barulho infernal. Então, a criança, muito cedo, ela começa a ter essa interação consigo e, à medida que ela vai crescendo um pouco mais, com o exercício da sucção, ela traz o dedo para a boca, traz o dedão do pé para a boca e traz tudo que vira à volta à boca. E quando dorme, já observaram? A criança suga enquanto dorme. Ela suga, ela ilusiona o seio, ela sonha com o seio. Então, essa heterogeneidade dessa criança que está mal entrando aqui no mundo, ela é a primeira grande experiência de corpo, de apropriação, de entendimento consigo mesma. E se ela conservar isso, e se for ajudada a conservar isso, se não for estragada, ela pode chegar a um adulto muito interessante. Porque isso vai ser base da alegria, vai ser base do lúdico. O assunto hoje, as 3 meninas aí expuseram isso com muita eloquência, com engenho e arte, como diria lá o nosso Camões. Então, necessariamente, cuidar de uma criança, olhar para ela, é preservá-la nos seus abonos e não estragar aquilo que ela já traz como curiosidade e busca. O segundo passo do autoerotismo é o aloerotismo. Alo. Com outro corpo, com outro objeto. Ela começa, então, a achar interessante o corpo da mãe, o calor da pele da mãe, a textura
ela passa a mão na pele da mãe, no seio, no peito da mãe. Ela acha interessante ver o cabelo da mãe roçar-lhe o rosto. Ela vai tendo experiências aloeróticas, que depois vai se transformar, na fase genital, em experiência heteroerótica, com outro, homem ou mulher, não importa, mas hetero no sentido do diferente. Os primeiros momentos ainda são muito autorreferentes, quer o autoerotismo, quer o aloerotismo. Então, ao afirmar essa característica do bebê, Freud criou um escândalo inominável. Não jogaram pedra no Freud porque não era moda, senão teriam jogado pedra numa pessoa que ousa dizer que esse anjo que cai do céu é um perverso polimorfo. E dizer que o amor dos pais, aí eu volto a Banander, não vem no automático. Eu amo meu pai por mandamento. Amarás pai e mãe. Se não houver mandamento, é sinal de que eu posso, então, não amar? Provavelmente. Só há mandamento porque a coisa não é natural. Não há mandamento que diga, respire, tome água. Mas ame o seu próximo. Ame a você mesmo. Ame o Criador. Eu creio que essas observações, peço-lhes desculpas se falo bobagem, estão a ter uma importância para desmistificar aquilo que cobre a criança quando vem a nós. Para entendermos que amor existe sim. O amor conquistado é sublime. O amor da paixão, que é construída, é algo inenarrável. É algo que beira o infinito. E se eu tenho a sorte de interagir com quem também cuidou do seu corpo, teve o seu autoerotismo, o seu alerotismo, viu-se como um objeto de prazer e pôde reciprocar comigo, que fiz a mesma trajetória, eu creio que é difícil encontrarmos na literatura, na poesia, expressões mais eloquentes para falar deste amor. Então, amor existe sim. Mãe ama filho, sim. Filho ama mãe, sim. Filho ama pai, pai ama filho. Na construção, na conquista, não no automático. É simples. Como é que nasce uma criança? Vamos citar uns 4 ou 5, havendo 50 outras possibilidades. Por acaso, por acidente, por violência, para segurar um casamento, para conseguir um enredo, para ganhar dinheiro, para ter alguém que vai cuidar de mim na velhice. Enfim, eu citei 7 aqui, mas vai a 70 brincando. Vocês são mais criativos do que eu, vão saber que a maneira de ser uma criança vai de A a Z com muita facilidade. Mas há também o amor, há também aquela escolha. Eu também quero ser pai, eu quero um filho. Então não se nega isso. Mas é interessante tirar do automático, que uma vez que nasceu, é amado. Não é. E uma vez que eu tenho pais, eu os amo. Não é. Uma vez que eu tenho uma família, estou salvo. Não é. A família, que é o lugar da vida, é também o lugar da morte. O que nos livra desses quadros opositivos? É a construção, é o fomento, é a apropriação continuada, todos os dias, todas as horas, numa construção permanente, que está no ânsa da cria dos humanos, que não é cria como bezerro, é criança permanentemente em devir. Isso entendido, demos um pulo aos pais. Os pais são muito importantes na terapia infantil. Em primeiro lugar, a criança não tem demanda. Me apresentem uma criança que pediu para fazer análise, e eu vou propor aí um prêmio Nobel para ela. Mesmo aquela criança que tem os pais que são analistas, os irmãos se analisam, os avós adoram análise,
Ela pode pedir por mimetismo, por emulação. Isso gera uma emulação para ela. Olha, isso deve ser bom, a turma aí curte essa história. Vai também uma forma de se inserir, né? Pertencer à tribo. Mas demanda é dos pais. Então tem que ver que demanda é essa. Será que os pais têm uma demanda para a criança internalizada? Ou tem uma demanda em função de projeções que eles jogam em cima daquela criança? Ou querem fazer em casa um portador, um porta-bandeira, um portador da neurose? Porque se a neurose está com aquela criança, nós, os demais, somos sãos, somos ótimos. Então é preciso que haja entrevista com os pais, 1, 2, 3 vezes. A Regina citou aí, falando do Arries, né? Como é que no começo procurava entender a criança. A Hermine Helmholtz, ela ia à casa, ia lá, entrava, quer conhecer o quarto da criança, o pai, o avô, a avó, como é que vocês fazem, quais são os brinquedos dessa criança, como é que é o dia a dia dessa criança, para depois trazer a criança ao consultório e tratar dela. A Katrin Kemper, ela aconselhava que tentássemos entrevista até com os avós. Quando ela criou um belo curso aqui no Rio de Janeiro, a criança, os pais e seus problemas, com o subtítulo Encontros Psicodinâmicos, ela disse, olha, os avós são muito bem-vindos. O auditório da Cândido Mendes ficou abarrotado, não havia lugar mais para uma pessoa. Porque é preciso se tocar nesse assunto. É preciso trazer o grupo familiar, as pessoas dessa constelação, para que nós possamos entender quem é o doente. Será que é o pai? Pode ser a mãe, podem ser os pais, pode ser a criança também. Porém, ela costuma ser um sintoma, onde uma investigação cuidadosa, amorosa, ajuda muito a termos a seguinte conclusão. Aqui ninguém precisa de tratamento. Ou aqui todos necessitam de tratamento. Esse critério se faz com seriedade, com uma atenção todo o tempo voltada para a criança, porém com os olhos naqueles que trazem a criança, que supostamente escolheram a melhor demanda possível para pedir essa análise. E esse trabalho, depois que se inaugura no consultório de atendimento da criança, ele continua também, não para. Pode ser feito a 4, o analista, a criança e os pais. Os pais podem ser orientados por um terceiro. Aí o formato também vai depender de cada um, da criatividade do analista, da disposição dele. Espera-se que ele guarde a abstinência, que ele não ponha a sua criança em jogo, que ele veja a criança diante dele, que ele não normatize, que ele não queira modelar nada ali, nem se projetar, que ele tenha um bom inconsciente trabalhado de alguma forma, para que veja no lúdico, no brinquedo, o inconsciente da criança. A Katrin Kemper, ela criou os grupos lúdicos na clínica social, onde foi fundamental que os pais eram pobres, eram pessoas que eram da periferia, viessem uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, para que o trabalho pudesse ser integrado com o grupo familiar. E o resultado foi extraordinário. Então, nesse sentido, cuidar dos pais é cuidar da criança. Cuidar da criança é ter os olhos nos pais. Finalmente, voltando a essa criança que está conosco, brincando, com quem eu vou brincar também, é importante que a sala, que o consultório, não seja um museu, não tenha obras de arte, não tenha lá, né, quadros de milhões. O ideal seria um consultório para criança, sabe? Despojado, simples. Ele pudesse ficar no chão, deitados no chão. Aqui e acolá, rabiscar a parede, pintar a parede. Né? Quantas vezes pintaram o meu rosto, pintaram a minha roupa. Ah, não, é preciso autuar, é preciso ter limite. Não sei, eu discutiria isso, não é aqui agora, mas para deixar a coisa assim, mas dentro de uma síntese, eu diria, tenhamos uma sala mais adequada, ainda que seja uma sala polivalente,
para adultos, adolescentes, idosos e crianças, haja um lugar da criança onde ela, de fato, possa falar, possa se expressar. E o que move a criança a esse processo? É justo a curiosidade, que nasce com o quê? Com a sexualidade. É o sexual que me torna curioso. E pela curiosidade, eu vou conhecer o mundo. Eu vou entrar no mundo. Eu vou criar o meu mundo. Foi citado também com muita propriedade pela Regina, porque a criança é igual ao escritor e ao poeta. Ela fantasia. E ao fantasiar, ela cria o mundo dela. Mundo para suportar as agruras da vida. O lado escuro do mundo, o lado feio da vida, os mistérios da vida e da morte. A criança sofre muito. Cassimiro de Abreu, que me desculpe. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, que os anos não trazem mais. Amores, sonhos, flores, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Outro lá, bananeira não provoca sombra, não, mas acho que ele pôs bananeira para rimar lá, com fagueiras. Mas, seja como for, isso é bonito, é poético, né? Pode ser que alguma criança tenha vivido isso, mas não é o normal, não. A criança sofre muito, sim. Só que ela é esperta, ela é inteligente, ela inventa. Por isso que ela não mente. Quando ela quebra o copo, ela fala, não fui eu, não. Porque ela não teve intenção de quebrar, então não foi ela. Ou seja, ela vai encontrar ferramentas, meios e modos de vencer a dor da inerbidade, da falta, da dependência. Porém, ela tem uma coisa belíssima, que é a poesia e a criação literária. Saibamos vê-la, saibamos ouvi-la, saibamos amá-la. E nós, aprendamos com a criança, nós, terapeutas infantis. Acho que até Aprendamos com a criança. Muito obrigado. Olha, João, difícil falar alguma coisa depois disso tudo. Mas muito obrigada. É um show. Eu vou aqui no chat sempre colocando os autores e algumas das coisas que você menciona para compartilhar, principalmente com o pessoal de fora do Brasil. E é muito emocionante escutar essa psicanálise, que é uma psicanálise que pega Freud na raiz, que fala da cura pelo amor. Então, não é a bravata do sangue, acho que você trouxe... Eu queria fazer uma pergunta, João. Como é que você está vendo a questão da psicanálise com crianças depois, vamos chamar de depois da pandemia? Você percebe que ficaram sequeladas ou não? Como que você pensa essa questão? Helena, após a pandemia, a coisa ficou muito ruim com adultos, adolescentes, crianças e analistas. Ficou muito confuso. Nós temos aí, vou citar aqui, muito numa livre associação, situações que mereceriam um cuidado maior, como, por exemplo, tomemos para exemplificar o sistema do online. Eu agora só trabalho online. É uma delícia trabalhar online. Eu estou em casa, eu tomo café. Eu posso estar aqui vestido só com essa blusa, hein? Online, vocês só vão me ver aqui com a minha blusa. E é uma coisa que precisa ser pensada. É um meio, é um avanço do progresso, mas é o melhor dos meios. Eu sou jurássico, então não tenho muita autoridade para falar. Eu não gosto. Eu ainda sou presencial. Mas eu vou responder a sua pergunta, Helena. Para as crianças, aliás, antes de responder, cresceu muito a demanda dos pais. Porque viram que em casa eles não tinham a menor condição de conduzir bem o trabalho com os filhos. 24 horas, pai e mãe dentro de casa, viram que essa criança é um estorvo. E aí trataram de, tão logo pudesse, ou mesmo durante a pandemia,
por um sistema online ou após a pandemia levando aos consultórios, vamos dar um jeito nisso, porque isso aí é um capeta, isso aí Deus me livre, essa criança é endiabrada. Então, há uma mudança assim, muito expressiva, isso eu noto. No boom, na terceirização, numa sensação que os pais viram durante a pandemia, que criança não é sopa, e isso é uma coisa dos anos 50 para cá, talvez, porque antes disso, a criança era cuidada em casa, pai, mãe, o pai trabalhava. Lembro-me que, mais ou menos até 1950, o trabalho começava por volta de 10 horas e até às 4. Hoje vai de 7 às 7, vai de 7 a 22. Então, o formato foi se modificando em função do capitalismo, dessa febre de produzir, de ganhar, de acumular, etc. E olha, o afeto, o amor, a festa vai acabando. É uma pena. E aí o sintoma aparece: adultos, adolescentes, idosos, crianças, nessa pandemia, fizeram uma espécie de revisão das coisas. Agora, ao terminar a pandemia, a psicanálise, como uma oferta de lugar de escuta, como um lugar de fala para atenuar a dor e tentar o apaziguamento, que afinal talvez seja esse o escopo e o objeto final do nosso trabalho, ela ficou muito complicada. Então, o que eu vejo é que vai levar um tempo para nós conseguirmos arrumar a sala de novo. Ela está um pouco desarrumada. Afinal, vai ficar online essa maquininha aqui, essa telinha aqui? Eu me assustei quando uma cliente me disse: esse sistema é muito chato porque eu não uso caixa de lenço. Fazendo uma alusão ao que acontece no consultório. Não sei se é moda, eu sempre tive uma caixa de lenço das grandes, viu? Que com muita frequência eu troco, porque a demanda é grande. Então, a forma atual, moderna, progresso, temos que avançar, temos que morar na Lua, se for o caso, está tudo certo. Mas aqui nós vamos falar da subjetividade. A subjetividade tem um outro lugar. A poesia não pode ser feita pela inteligência artificial. Tem que ser feita pela minha dor, pela minha alegria, pela minha inspiração pelo belo. Se sair desse lugar, nós vamos criar um outro ser, uma nova cepa. Ou, vou citar o Macron, que 15 dias atrás, numa cerimônia fúnebre, disse: pois é, estamos vivendo a descivilização. Enfim, Helena, não é fácil, não me sinto autorizado para dizer para você como é que a coisa está. Eu não gosto do online, pratico, eu tenho clientes fora do Brasil, tenho alguns que estão em outros estados aqui do Brasil, mas eu prefiro mesmo a minha cadeira aqui, e o divã ou o sofá, e o cliente que entra, que me diz bom dia, que se senta, que ri, que chora, que não fala nada, ou que me xinga, e que me acha muito chato. Eu prefiro. Enfim, eu acho que tem que esperar um pouquinho mais. Essa resposta, Helena, vai acontecer, quem sabe, no próximo encontro em 2024. Obrigada, João. Eu queria ver se o Geraldino gostaria de comentar um pouco, Geraldino. Bom dia, nossa presença ilustre. Hoje nós estamos privilegiados, gente. Primeiro, com as duas moçambicanas, Ruqueia e Selma Ricardo, e com os irmãos João Batista e Geraldino. Os gêmeos. Os gêmeos, que em Moçambique foram ao Jardim do Tunduro e foram convidados a dançar numa cerimônia de casamento que teve lá. Esses vídeos ainda não estão publicáveis ou publicados, mas... Não os publique, não os publique, não os publique. Geraldino, você gostaria de comentar um pouco? Adoraria. Go ahead. Eu só não gosto do pouco. Mas Eu sei, Geraldino. A gente ainda tem aqui uns 15, 20 minutos, então é pouquinho, mas é de coração. Não, mas eu quero escutar mais gente, e sobretudo o pessoal de Moçambique. Tá? Mas eu vou ser rápido. Né? Bom, eu fiquei assim, surpreso com
esse ponto a que nós chegamos, os dois grupos, Brasil e África, né, nesse encontro de hoje. Pelo seguinte, que nós brasileiros passamos uma temporada anterior fazendo cursos aí em Moçambique, dando uma maneira de formar online, que também é coisa nova, né? Bom, então, foram alguns anos onde nós estivemos presentes aí, e recentemente até, né, em fevereiro, pessoalmente, né? Aí foi presencial mesmo, muito melhor do que esses bate-papos que nós temos aqui, onde falta a luz, falta energia, falta sinal, bom, mas enfim, estamos nós aí. Então, o que eu queria falar é o seguinte: passados esses 5 anos, praticamente, de estudos, né, de vocês, de orientação da nossa parte, que foi feita com o maior carinho, com o maior amor, com a maior boa vontade, e continua assim. Bom, eu fico, então, surpreso de ver que hoje, nesse encontro, falaram duas pessoas de Moçambique, ou africanas, não sei exatamente se são de Moçambique, e duas pessoas do Brasil. Bem, o que isso significa? Que nós não estamos mais praticamente naquele período de ensinar coisas para vocês. Vocês estão se apresentando, estão assumindo falar publicamente e internacionalmente sobre a psicanálise. Isso significa que vocês estão se autorizando a ir à África. E significa que estão se tornando analistas. Que beleza que surge um grupo assim já tão identificado, né, com a psicanálise, a ponto de poder falar sobre teoria e coisas do tipo, e a ponto de nos ensinar. Agora, nós estamos aprendendo com vocês também. Estamos aprendendo todos juntos. Bom, parabéns para vocês aí que estão assumindo esse papel publicamente de psicanalista, dando conta da teoria, dando conta da prática. Maravilha. Então, deixo aqui um grande abraço aí, de parabéns e de felicidade ao constatar que isso está acontecendo, né? Bom, mas eu não vou me estender mais. Eu quero só voltar a uma pequena frase que o João Batista falou aí, e que eu acredito que vocês não conseguiram entender muito bem por que ele citou um verso da poesia que diz o seguinte: nós dois, né? Essa se chamava Aurora. Ele está se referindo a ela, de certa maneira também, né, que nos deu uma grande felicidade, não só ela, como toda a nossa família. Foi uma maravilha de experiência que nós temos, desde o ANSA, lá da cria, né, até a nossa adultez, e, para não fugir do assunto propriamente dito, já da nossa velhice. Que maravilha que foi a nossa experiência. O João, eu conheci ele quando eu tinha 3 anos de idade, né? E até hoje somos, bom, até merecemos ser gêmeos mesmo, pela maneira como nós convivemos. Nos amamos profundamente, uma experiência de muita alegria, de muita felicidade na nossa família até hoje. Então, essa Aurora aí já sabe quem que é. Por que ele falou isso, mas não explicou. Eu deixo explicadinho para vocês aqui. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Foi uma aula maravilhosa hoje, internacionalmente falando, dos dois lados, né? Parabéns a vocês e vamos de frente aí, né? A Ruqué e a Selma, que representaram aí toda essa turma que está estudando, que está apaixonada pela psicanálise. Maravilha. Vamos em frente, teremos a oportunidade de ter outros momentos tão agradáveis como esse, como muitos que já houve, e haverá ainda mais para frente. Grande abraço, muito obrigado. Obrigada, Geraldino. E acho que a gente tem um tempinho aqui para alguma questão. Se alguém quiser perguntar, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone. E o pessoal, Maning Nice, é bem um dialeto moçambicano, assim, uma coisa bem legal, né? Maning Nice. A palavra está em aberto, embora os microfones estejam fechados, mas quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, fique à vontade.
Helena. Diga, João. Sumiu sua Arrematando. imagem, mas te ouço. Agora vejo. Então, em tempos bicudos, em que com a perda do amor romântico, com a perda das utopias, das ilusões, as pessoas continuam se amando. Seria interessante que este amor seja repensado no sentido da conquista, em especial a partir da criança. Eu diria o seguinte: quer amar bem? Ame como criança, que você vai amar na brincadeira, no jogo, como dizia Freud, nos jogos sexuais, na invenção, sem etiqueta, sem cartilha, sem regras, sem, inclusive, agenda. Terça, quarta, sábado não, segunda sim. Não, vamos fazer como uma criança. Ela brinca até numa sala de espera de embarque. O aeroporto lotado, aconteceu no embarque para Moçambique, uma algazarra total, uma criança acha uma garrafa, ela abre a tampinha, começa a conversar com a garrafa, xinga a garrafa, diz ela que a tampinha não pode ficar no chão, e aquela multidão ali, com raiva do atraso, e aborrecida com as filas, e com as malas, e as pessoas passando, e a criança brincando e dizendo para a garrafa que não pode ser assim, e depois ela põe a tampinha na garrafa, abraça a garrafa e vai jogar na lixeira. Aí embarcou. Que a nossa vida se paute, mesmo em pleno Maracanã, em dia de Fla-Flu, que a gente brinque, que amar assim vale a pena. É minha opinião. Obrigada, João. A Kátia tem uma pergunta, Kátia? Na realidade, a aula de hoje ela me impactou muito, porque certa vez, eu estou super tímida de falar, tá? Porque certa vez me pediram, certa vez leia-se em 2021, me pediram para falar sobre criança, as minhas experiências, que não são muitas, com criança. E em determinado momento, uma senhora me fez uma pergunta e eu disse, olhe, a senhora precisa, porque ela rejeitava muito filho, eu disse, a senhora precisa adotar seu filho. Literalmente, se alguém não tivesse, se outro professor não tivesse ficado na minha frente, eu acho que eu teria levado uma bofetada, porque era filho biológico, quem eu pensava que era para julgá-la. Aí eu fui tentar explicar, depois ela foi embora, enfim, aí eu fui explicar a necessidade de nós adotarmos sim os nossos filhos. Porque quando a gente está grávida, eu tenho 2 filhos biológicos e tenho uma filha maravilhosa, e segundo os meus, que é mais biológica do que os meus biológicos. Porque a minha filha diz assim que a minha caçulinha é a minha Xerox. Em tudo, em tudo. É inacreditável. Aí eu falo que é a genética do amor. E eu, nessa palestra, eu tentei explicar isso, me usando como exemplo, porque a nossa necessidade, você não diz assim, eu amo louca, desesperadamente o meu filho. A gente tem aquele serzinho que ou está na barriga, ou nós vamos e ele nos adota. Naquele exato momento, ele nos adota, sabe-se lá por quê? Porque no inconsciente deles, eu não sei o que é que eles pensam quando nos veem, quando a gente vai à primeira visita a um abrigo, certo? Depois você vai começar a aprender a amar. Realmente, amor é uma plantinha que você tem que regar, você tem que trocar. Eu sempre costumo usar metáforas, costumo usar exemplos, e agora, recente, no começo desse ano, eu fui novamente, eu fui expulsa de um grupo, porque eu fui falar da importância da adoção ao filho, seja ele biológico ou não. Porque o amor você vai construindo. Você não olha para a pessoa e diz, eu te amo loucamente. Eu não sei o que vai ser de mim, geralmente se diz isso de forma passional, mas a criança, você não tem obrigação. Eu sempre dizia, você não tem obrigação de amar pai e mãe, você tem obrigação de respeitar.
O amor, ele é conquistado, ele é plantado. Então, a fala de hoje só veio, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi ricamente hoje, só veio para reforçar mais ainda o que eu já venho estudando, o que eu já venho falando, entende? Então, eu tenho muito a agradecer. Ainda hoje, eu costumo me perguntar como que eu cheguei até esse grupo. E eu acho que nada acontece por acaso. Então, para mim, está sendo um aprendizado para a vida. Porque eu nunca digo que eu sou psicanalista. Eu não sou psicanalista, eu estou psicanalista. Eu ainda vou tentar explicar, eu já ouvi alguém dar essa explicação ricamente, mas eu preciso ainda compreender o estou. Porque eu sou a Kátia, isso é fato. Agora, eu sou psicanalista, eu não sou psicanalista 24 horas. Eu sou psicanalista quando tem alguém na minha frente. E eu partilho da fala do professor João. Eu também sou juráxica, viu, professor? E, como eu costumo brincar, o face a face é uma coisa fantástica. O online é muito impessoal. Para mim, o online é muito impessoal. Por mais que você esteja olhando, de fato, para a pessoa, você não está vendo. Você olha, mas você não vê. O presencial... Você tem alguma pergunta para fechar? Porque tem mais gente com a mãozinha. Ô, professora, perdão, era só para agradecer mesmo. E perguntar ao professor João quais literaturas, apesar de tudo que ele falou, ele indica para o aprendizado contínuo. Eu vou ficar devendo a você. Eu lhe mando uma lista. Kátia, todos nós somos adotados. Os filhos biológicos, os assim chamados oficialmente adotados, todos nós somos adotados. Se formos amados. E adotamos, se nós quisermos amar. Sim. Obrigada. Obrigada, João. A Quitéria tem uma pergunta. Você está sem som, Quitéria. O João tem uma história de adoção que eu acho sensacional. Não sei se vai dar tempo de falar, mas vamos lá. Quitéria. Vou tentar ser rápida. Eu queria agradecer a todos os que falaram, mas virou uma chave quando o João falou sobre o amor ser um trabalho constante de conquistas, etc. Porque eu me lembro no início da minha prática, eu sou formada em psicologia, mas também em educação especial, mais especificamente para os distúrbios emocionais e comportamentais. Então, quando aparece uma mãe com um bebê que precisa de um plano de intervenção, não em psicanálise, mas em desenvolvimento, uma criança com síndrome de Down para aprender a sentar, ou coisas assim, e nem sempre, num caso específico, nem sempre era a mãe quem mais ajudava. Ajudava melhor a avó, porque a mãe ficava ali a chorar e a se justificar, a dizer que isto nunca aconteceu na minha família, é a primeira vez que aparece uma criança assim. E eu não entendia por que não havia este laço entre mãe e filha, porque parecia que era uma coisa natural, a criança nasce já a ser amada, porque nós engravidamos, e coincidiu com o momento em que eu acabava de ter o meu bebê também, e era apaixonada, então tive dificuldade como profissional em ajudar, em entender aquela mãe. Fazia a minha parte prática, que eram as tarefas práticas que a criança vinha fazer no centro, mas tive essa dificuldade de perceber que o amor não nasce com sangue. Gostei de ouvir isto hoje e acho que vai me ajudar muito na minha prática. Mas também gostava de perguntar como é que nós ajudamos, a parte desse exemplo, como é que nós ajudamos as mães? A psicanálise só vai funcionar quando o dano já está feito. Ou alguma coisa que a gente possa fazer para evitar o dano. Porque as pessoas nos procuram geralmente quando alguma coisa já não está bem. O que é que se pode fazer? É tudo. A pergunta é feita a alguém especial? A quem quiser responder. É uma pergunta para todos. Se calhar até é mais para reflexão do que para resposta, não sei. Ok, tá bom.
Pode Porque, comentar. veja, essa própria fala aqui, que é aberta ao público, é uma excelente maneira de apresentar às pessoas uma chance de reflexão. Além do mais, François Doutor foi para a televisão, para o rádio, para as revistas, quase que apanhou. A Melanie Klein foi para as escolas, né? Katrin Kemper criou os grupos lúdicos, foi para a universidade. Ou seja, há uma série de iniciativas. Aqui no Brasil, alguns psicanalistas usaram a televisão para passar alguns conceitos, não é para fazer análise através de um seriado ou através de uma novela, mas passar conceitos que ajudem pedagogicamente as pessoas a entenderem o que seja o subjetivo. Enfim, a gente diz o seguinte, que é bom que os achados da psicanálise sejam repartidos, compartilhados. Tratamento é outra coisa. E com isso também é interessante nós pensarmos que, isso foi muito bem dito também na fala da Selma, a Ana Freud, ela era pedagoga. A Melanie Klein queria a psicanálise nas escolas. O Ferencz queria na universidade, como disciplina. Enfim, a psicanálise tem que ser melhor compartilhada assim. Ok. Obrigada, João. Quero fazer uma rodada final com os oradores de hoje para se despedirem do pessoal, tá bom? Então, Regina pode começar. Você podia seguir a ordem das apresentações, né? A Regina, depois a Selma, a Ruqueia e o João. Só para um tchauzinho, que o nosso tempo já está estourado. Verdade, a gente ainda poderia falar muito sobre isso, principalmente sobre essa questão da adoção, né? Que, ao contrário do que o Winnicott propõe, essa mãe suficientemente boa, que parece que nasce junto com o nascimento das crianças, né? A gente vai percebendo que não é bem assim. Não é, não. E como o Lacan, que embora ele não tenha atendido crianças, né, ele tem a teoria muito, na minha opinião, muito interessante, muito complexa, que não deu tempo de abordar tudo, como esse amor também vai sendo construído através da linguagem, através dos cuidados, do deciframento do choro da criança, né, dos atendimentos da demanda. Então, será que ao cuidado, né, da criança nos seus primeiros momentos de vida, das primeiras necessidades, será que não é aí também que esse amor, esse laço, também não é construído, sejam eles filhos biológicos ou filhos adotados, ou crianças também de abrigos, esse cuidado que vai fazendo com que, satisfazendo a necessidade, cuidando desse corpo funcional, autoerotizando essa criança, também vai criando todo esse laço de amor, esse inserimento na linguagem, como o Lacan sempre coloca, que é uma das grandes contribuições dele também. Então, quero agradecer essa oportunidade de reflexão, de compartilhar, de estar com todos vocês também. Até uma próxima. Obrigada, Rê. Selma? Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui aos sábados para falar, aprender também. Poderíamos ter falado muito mais do manejo da transferência com os cuidadores, que não é uma análise mais, é para sustentar a análise da criança mesmo, que não pode decidir por si, não é? Mas é importante isso, ouvir a criança, é importante ouvir a criança a partir da ludoterapia, porque só assim, com a ludoterapia, nós conseguimos entender melhor a criança, conseguimos perceber e ajudá-la. É sempre um prazer estar aqui e até uma próxima. Obrigada, Selma. Ruqueia? Mais uma vez, obrigada a todos por fazer parte dessa turma maravilhosa. Foi um aprendizado muito, muito grande. Gostei muito dessa questão do amor, não nasce com o sangue, que é preciso nos adotar e adotar os outros. Achei uma ótima reflexão. E, bom, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui. Vamos continuar estudando e aprendendo. Beijinho para todos. Obrigada, querida. João? Eu repito o que o Ré Geraldino falou. Parabéns aos moçambicanos. Coisa bonita, viu? Já se tornaram adultos, né? Já são capazes de ter uma palavra, de gritar aos quatro ventos, de falar através dos mares. Portanto, moçambicanos, soltem a voz nas estradas. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, agradeço a todos. Ficamos numa média entre
50, 60, 70 pessoas ao longo dessa manhã/tarde em Moçambique. E quero agradecer a presença de todos aqui, e essa presença que eu chamo de uma presença amorosa. Sei que quem não consegue abrir o vídeo, sei que algumas pessoas fecharam o vídeo porque caíram em pranto, sempre é muito emocionante a gente falar desses temas que são tão caros à nossa existência, né? Então, para quem não sabe, a gente começou em 2019 esse projeto, era presencial em Maputo, a capital de Moçambique, e vários que estão aqui estavam lá. Então, eu me sinto absolutamente orgulhosa e realizada, porque quando tudo era mato, como a gente usa a expressão aqui no Brasil, o Geraldino e o Christian Dunker foram os apoiadores incondicionais, mandando material, dando apoio moral, e estamos aqui nesse 5º ano, e agora com as crianças crescidas, né, João Batista? E eu diria que é uma festança. Eles sabem fazer uma festa. Uma coisa que moçambicano faz bem é festa. Selma Ricardo, que zombeira de primeira, e a gente acho que tem ainda muito a trocar, muito a aprender, e até a próxima, gente. Um grande abraço, um bom fim de semana para todos e todas, e vamos seguindo em frente. Obrigada, João, Ruqueia, Beijinhos Regina. para todos. Beijinhos para todos. A gravação ficará... Obrigada. Obrigada. É sempre um prazer. Obrigada, doutora Lina, Helena Lima. Obrigado a todos, gente. Muito impactante como colocaram aqui no chat. Muito bom. Aquele momento do botão Olá, vermelho. muito rica. Dói o coração. End meeting for all. Oh. No. Oh, não.